Digno de todo louvor e adoração. Podeis assentar. Boa noite, que a graça do nosso Senhor seja com todos. Convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, a partir do verso de número 18. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Deus, nós estamos diante da Tua presença. Teu Espírito Santo está entre nós, Ele tem nos levado a cantar. E à medida que nos envolvemos no canto congregacional, sentimos de forma muito plena o Senhor ministrando e enchendo também os nossos corações. Obrigado porque o Teu Espírito Santo não é só a fonte do canto congregacional que nos leva a cantar e adorar o Senhor, mas Ele também é nos dado em uma porção maior, quando nós nos envolvemos nesse ato de cantar ao Senhor e ao próximo. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações para aquilo que iremos ouvir, que a palavra do Senhor encontre um solo fértil em nosso coração, e tudo aquilo que temos refletido, que são questões teológicas, possam refletir de maneira prática quando nos reunirmos em Teu nome. Nós te pedimos em nome do Teu Filho amado. Amém. Queridos, estamos falando sobre o canto congregacional. No último sermão sobre o assunto, falamos que o canto ele é para Deus. Quando nós nos reunimos no culto público, que nós cantamos para Deus. Falamos que devemos cantar sobre quem ou sobre o que Ele faz. Falamos que devemos cantar para lembrar do que Ele faz. E falamos também que devemos cantar para exaltar quem Ele é. Então, a primeira verdade que você deve ter guardado no seu coração é essa. Todas as vezes que nós nos reunimos no culto público e que nós cantamos para Deus. Essa é a primeira verdade. Só que você não pode sair daqui sem a segunda verdade no seu coração, e é aqui que a gente precisa ter um entendimento maduro sobre o canto congregacional. Eu gostaria de abordar duas verdades com base no nosso texto de Efésios, capítulo 5, do verso 18 até o verso de número 20. A primeira é sobre a fonte do canto congregacional e a segunda é sobre o ato em si, o ato do canto congregacional. Falando sobre a fonte do canto congregacional, nós percebemos que essa fonte ela está em uma vida cheia do Espírito Santo. Quando nós pensamos sobre aquilo que nos motiva a cantar, aquilo que nos envolve, e aí nós olhamos para algumas realidades ao nosso redor, nós vamos talvez chegar à conclusão de que a fonte, a motivação, o que leva, o que conduz uma igreja a se envolver, a se engajar, a cantar, talvez seja a técnica vocal. Ou para muitos seja o ambiente, a acústica do ambiente. Ou talvez para muitos seja o desempenho do departamento de música que está conduzindo. Mas como veremos aqui em Efésios, a fonte, a motivação, aquilo que deve conduzir a igreja a cantar no momento do culto público é a plenitude do Espírito Santo. A ação sobrenatural do Espírito de Deus na nossa vida, de forma plena, nos levando a cantar para Ele e para o próximo. Observe no versículo 18, nós temos já no início um mandamento. Serão dois mandamentos que ele vai apresentar. O primeiro é: não se embriaguem com o vinho. A justificativa é apresentada logo a seguir: pois isso leva à devassidão. No contexto de Efésios, a embriaguez não se encaixa, não é adequada ao novo estilo de vida cristã. Deus nos libertou, Ele nos deu uma nova vida, Ele nos deu uma percepção de mundo completamente diferente. Agora, aqueles que foram resgatados por Cristo devem viver de maneira sóbria, devem ser controlados pelo Espírito Santo,
devem ter uma característica marcante, que é o domínio próprio. A embriaguez, ela conduz à devassidão, ou seja, a uma vida dissoluta, a um comportamento contrário ao padrão que é estabelecido para essa nova vida em Cristo. Em seguida, nós temos o segundo mandamento, e aqui vem a questão do canto congregacional ou do culto público. Mas deixem-se encher do Espírito. Aqui está a fonte, a motivação, o que deve conduzir o povo de Deus a cantar, a se envolver nesse momento do culto. Nós temos um texto paralelo, e eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura, lá em Colossenses, no 3º capítulo, a partir do versículo 16, é um texto muito parecido com o texto de Efésios que nós estamos estudando. Aqui também Paulo fala sobre o culto público, fala sobre a importância de cantar. E aqui também ele mostra a fonte, a motivação, o que deve capacitar e levar a igreja a se engajar no culto público. Perceba aqui como ele apresenta isso, verso de número 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. A partir desse momento, nós teremos um mandamento para cantar, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus Pai. A ordem, o mandamento para cantar, vem na metade do versículo. Mas antes do povo, da igreja receber o mandamento, há aqui uma orientação clara da fonte, do que deve preencher o coração da igreja, para que, como consequência disso, a igreja possa cantar, louvar, instruir, aconselhar mutuamente. E perceba aqui, no início do versículo 16, que aquilo que é chamado de plenitude do Espírito Santo em Efésios, aqui é chamado de que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Como é que alguém pode se encher do Espírito Santo? Como alguém pode viver uma vida plena do Espírito Santo? O texto vai nos mostrar de forma clara. Isso acontece quando a palavra de Deus passa a habitar ricamente no nosso coração. Essa vida plena do Espírito Santo é uma vida cheia do Evangelho e da palavra. É uma vida cheia da presença de Deus e do Espírito Santo. Essa vida cheia do Espírito Santo, essa plenitude, nos leva no culto público a cantar, a se envolver, a participar do culto de forma ativa, louvando a Deus e edificando o próximo. Aqui nós temos a nossa primeira implicação para que você possa pensar e aplicar isso na sua vida. A maneira como eu me envolvo no canto congregacional também é uma consequência da forma como eu desenvolvo o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com a palavra, o meu relacionamento com o Espírito Santo durante a semana. Eu vou repetir para que você possa guardar no coração. O que está acontecendo agora no culto público e o que acontece todas as vezes que nós nos reunimos para cantar ao Senhor é fruto de como nós nos engajamos ao longo da semana com Deus, com a palavra e com o Espírito Santo. Perceba que se durante a semana a palavra de Deus alimentou meu coração, se durante a semana o Espírito Santo controlou a minha vida, se durante a semana, mesmo trabalhando, mesmo realizando as minhas atividades, o meu coração e a minha mente estavam voltados para o Senhor, se durante as minhas atividades eu estive intercedendo, clamando, orando ao Senhor, pedindo de alguma forma a intervenção, a orientação do Senhor na minha vida, se esse relacionamento pós-culto semanal foi um relacionamento íntimo com Deus, com a sua palavra e com o Espírito Santo,
quando eu adentrar essa porta para cultuar o Senhor, e que começarem a tocar e cantar, dificilmente eu ficarei com a boca fechada. Dificilmente eu vou baixar minha cabeça e imaginar que eu estou no meu quarto, numa solidão eterna, onde nada do que está acontecendo ao meu redor está me afetando. Agora, se durante a semana o Espírito Santo de Deus não controlou a minha vida, se durante a semana eu não tive tempo de leitura e de oração, se durante a semana eu trabalhei, criei filhos, negociei, vendi, comprei, sem sequer pensar em Deus, sem sequer consultar o Senhor, sem sequer pensar em como Deus pode interferir na minha jornada semanal, se nada disso aconteceu, quando eu adentrar aquelas portas para cultuar o Senhor, provavelmente a minha reação vai ser mais de um consumidor do que de um adorador. Por quê? Porque essa vida não vai estar plena do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus não me alimentou, ou a palavra de Deus não habitou ricamente no meu coração. E quando eu estiver no meio do povo de Deus, talvez eu me sinta como alguém que precise simplesmente ouvir, que não está disposto a cantar, que não precisa se engajar, que veio para consumir e assim vai voltar para a sua casa. A fonte do canto congregacional não está na técnica vocal. Então, isso é uma boa para quem é desafinado como eu. Os pastores da ICEA Gama todos são gratos a Deus por isso. A fonte do canto congregacional não está na acústica. E nós sabemos disso, e nós oramos por isso. E você pode abençoar a ICEA Gama, ofertando e dizimando, para que um dia tenhamos um templo, numa acústica que seja adequada para o canto congregacional. Mas nós não temos um templo que seja adequado para o canto congregacional. Mas o que nos traz esperança é, aí não está a fonte do canto congregacional. E nem muito menos está no desempenho do departamento de música. Provavelmente, se você não falou, já pensou, e se você ainda não pensou, você já sentou ao lado de alguém que já pensou ou já falou. As pessoas olham para o departamento de música, dizem, mas esse irmão canta com a mão no bolso. Como é que eu vou cantar? Se pelo menos ele fosse de um lado para o outro, desse um glória a Deus e aleluia, talvez eu me animasse aqui no banco. Mas perceba que a fonte não está no desempenho do departamento de música. Segundo o texto, a fonte está numa vida plena, cheia do Espírito Santo. Numa semana que começou em um relacionamento com a palavra, com o Evangelho, com o Espírito Santo, e que quando nós estamos no culto público, isso vai transbordar quando eu estiver cantando e ouvindo da palavra do Senhor. No texto também tem uma outra implicação disso, que é a parte que nós precisamos, quando estivermos cantando, clamar por isso. O canto congregacional contribui também para uma vida cheia do Espírito Santo. Quando a gente pensa numa vida cheia do Espírito Santo, aqueles que são mais renovados, pensam talvez num período de jejum e oração, pensam em subir no monte, passar a noite toda orando, jejuando. Isso é bom, é importante. Deus manifesta a sua graça, Ele nos concede do seu Espírito nesses momentos de intensa oração e fervor. Ok. Só que o texto vai mostrar aqui que quando o povo de Deus se reúne para cultuar e que começa o momento da música, Deus usa os meios ordinários, os meios de graça, para derramar uma porção maior do seu Espírito Santo sobre a vida do seu povo. Observe no texto bíblico como isso vai ficar claro. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Agora a questão é como isso vai acontecer. Ele vai responder, verso 19, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor.
Quando o povo de Deus começa a cantar aquilo que é espiritual, quando nós começamos a cantar a palavra de Deus, quando nós começamos a cantar o que Deus é, o que Deus fez, aquilo que Deus tem realizado no meio do seu povo, isso é o canal que Deus usa para derramar do seu Espírito Santo, para trazer plenitude ao povo de Deus. Perceba que esses meios ordinários, como oração, como palavra, como jejum, como aquilo que a gente realiza, que nós chamamos de sacramentos, tudo isso é usado por Deus para edificar, mas são canais também que Deus usa, o canto é um canal também que Deus usa para derramar do seu Espírito Santo na vida do coração do seu povo. Colossenses vai dizer que esse é o meio que Deus faz com que a palavra transborde no nosso coração. Nós precisamos, enquanto estivermos cantando, Senhor, derrama do Teu Espírito Santo sobre o Teu povo. Senhor, enche a vida daqueles que estão vazios do Teu Espírito Santo. Senhor, quando estivermos cantando, que o Teu Espírito visite o Teu povo, que Ele console, que Ele encoraje, que Ele conceda discernimento e sabedoria. A ação do Espírito Santo é manifestada quando o povo de Deus começa a cantar. Deus decidiu trazer plenitude da sua palavra, não só por meio da pregação do Evangelho. Deus decidiu trazer avivamento, ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do seu povo, não só por meio das orações, não só por meio das pregações, mas também por meio do canto. Por que devemos cantar? Porque Deus decidiu nos encher do seu Espírito por meio do canto. Por que devemos cantar? Porque Ele decidiu nos encher da sua palavra por meio do canto. Nós precisamos olhar para um período curto de música e precisamos dizer ao Senhor em espírito de oração: Senhor, esse é o momento que o Senhor tem para o teu povo. Há muitos no nosso meio desanimados, há muitos que estão enfrentando dificuldades, que precisam do Teu Espírito para que sejam fortalecidos. Pai, há muitos desanimados e precisam da alegria do Teu Espírito Santo. Senhor, derrama no momento em que o povo estiver cantando. Fortalece o Teu povo. Conduz o Teu povo à Tua presença. Prepara-os para a semana. Queridos, isso acontece quando o povo de Deus decide se reunir ou recebe, obedece a convocação de Deus para se reunir e começa a cantar. Deus usa a palavra, Deus usa a oração, Deus usa os sacramentos, mas Ele usa também o canto para derramar do seu Espírito, para nos encher da sua presença e para fazer transbordar em nossos corações a sua palavra. A segunda verdade que eu gostaria de destacar nessa noite é sobre o ato do canto congregacional. E aqui também eu gostaria de abordar duas situações nessa parte do ato em si. A primeira é quem deve cantar. Quando nós olhamos para a orientação bíblica, isso vai ficar muito claro quem deve cantar. Mas parece que quando nós estamos aqui na frente olhando para quem está cantando, parece que há uma expectativa diferente no coração da igreja. Talvez para alguns que não cantam, eles dizem assim: não, eu não canto porque não sou afinado, e Deus não requer que um desafinado cante. Ou outro vai olhar assim e vai dizer: não, eu não canto porque não sou do departamento de música, e portanto, se eu fosse departamento de música, eu cantaria. O texto vai mostrar que quem deve cantar não é um público específico. Se você depois observar o restante do nosso texto, você vai ver que Paulo vai falar, a partir do versículo de número 22, para as mulheres, para os maridos, para os pais, para os filhos, para os senhores, para os servos. E quando ele for falar para cada categoria, ele vai orientar o que cada categoria deve fazer. Ele vai dar conselhos específicos para cada público dentro da igreja. Mas quando ele fala sobre o enchimento do Espírito Santo por meio do canto congregacional, ele fala isso a todos. É a carta que está sendo enviada a crianças, adolescentes, a jovens, a adultos, a todos aqueles que participam do culto, são ordenados a se envolverem no culto para o Senhor. Observe no versículo de número 19,
a expressão entre vocês, diz assim o texto, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor com o coração. Esse entre vocês é todos aqueles que estão reunidos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos aqueles que recebem, obedecem à convocação para prestar culto ao Senhor, devem se engajar no canto congregacional. Cantar no culto público é um mandamento, só que não é só para os que gostam de música. Talvez você não cante porque você não gosta de música, e não tem nada errado com você. Se você não gosta de música, isso não é um pecado. Mas quando você estiver no canto congregacional, você precisa fazer um esforço com uma demonstração de obediência, de gratidão ao Senhor e cantar, mesmo que você não goste de música. O mandamento não é só para os afinados. Talvez quando você ouve a voz do Evaldo ou de uma outra pessoa que não é afinada, eu acho que o Evaldo é afinado, talvez você diga assim, nossa, mas que tom diferente, parece que estão cantando num outro tom. E você diga assim, eu não vou cantar, porque alguém vai ouvir a minha e vai dizer a mesma coisa que eu estou pensando da dele. Você não pode fazer isso. A música, o mandamento não é só para os afinados, é para todos aqueles que obedecem ao mandamento de cultuar ao Senhor. Quando você adentrar aquelas portas, ou ao longo da semana, você precisa colocar no seu coração, Deus me mandou cantar, e eu preciso, com uma forma de obediência e gratidão, abrir a minha boca e cantar para Ele. Nós precisamos, então, pensar em algumas implicações com base nisso na nossa própria realidade. Primeira implicação é a seguinte: no culto público, o departamento de música precisa selecionar as músicas que sejam congregacionais. Esse é um assunto que a gente já vem conversando e semana após semana tentando acertar. É fácil? Não é fácil. A gente tem conseguido acertar em alguns momentos? Sim. Tem errado em outros? Certamente temos errado. Mas qual que é o ponto? Se o culto público é o momento para que a igreja se envolva no canto, qual é o papel do departamento de música? Proporcionar isso para a igreja. Mas se o departamento de música de uma igreja local, isso não é da ICEA Gama, seleciona um repertório belíssimo e executa de maneira profissional, e então a igreja fica olhando e sai daqui, todo mundo aplaude, porque foi uma apresentação impecável, mas ninguém conseguiu cantar, porque a coisa era tão complexa, tão difícil, era um vai e volta, um desce, um muda de tonalidade, agora vamos fazer aqui uma mudança, e aí o povo fica, e agora, para onde é que vai? E aí o povo não canta. Eu pergunto para vocês, eles executaram muito bem, tiveram uma performance impecável, conseguiram executar a música perfeitamente, alcançaram o objetivo do culto público? Não alcançaram. Não conseguiram levar a igreja à adoração. Não selecionaram músicas que são fáceis de serem cantadas, que podem ser cantadas por uma criança, por um adolescente, por um idoso, por um ancião, por qualquer pessoa. Ou seja, esse canto congregacional, ele tem que partir do pressuposto de que eu preciso ter músicas que são adequadas à igreja, músicas que sejam fáceis de serem cantadas, músicas que vão ser colocadas para a igreja não como algo impossível de ser alcançável, mas como algo simples, algo consistente e algo que facilite a igreja a se envolver nesse momento. Porque se a igreja não canta, mesmo que o departamento de música consiga cantar, nós não estamos alcançando o nosso objetivo. Aqui nós temos uma implicação em relação ao culto público e o que tivemos recentemente, que foi uma cantata. Poderíamos colocar aqui também musical, cantata, pensando como algo diferente de culto público.
Vamos pensar em culto público, de um lado, e vamos pensar em cantata e musical do outro lado. Para que haja o culto público, qual a característica que nós precisamos ter? Canto congregacional. A igreja precisa ouvir e ter condições de cantar aquilo que está ouvindo. Se a igreja só ouve e volta para casa sem cantar, esse culto nós não alcançamos o objetivo. Mas vamos pensar no musical, vamos pensar numa cantata. Geralmente, quando um coral canta, e são aquelas músicas clássicas, tradicionais, dificilmente tem um mortal, um ser humano, entre nós, que consegue cantar a música do início ao fim. Você provavelmente já participou e não tem nada de errado com isso, porque quando alguém traz uma música de um coral, essa pessoa não pensa em você. Ela não diz assim, eu vou trazer uma música que o Márcio vai de primeira, ele vai ouvir a melodia da primeira estrofe e na segunda, mesmo sem saber, por causa da melodia, ele já vai começar a cantar. Coral não existe isso. Musical também não. Qual é a proposta do musical? É que a igreja ouça, seja impactada ao ouvir, ao apreciar a beleza, a música, a execução. A igreja não é levada a cantar. Uma música ou outra, isso pode acontecer, mas o principal objetivo é que você sente no seu banco, você consiga olhar, ver a beleza, sentir, isso vai tocar no seu coração, vai despertar emoções, Deus vai ser louvado, a igreja vai ser edificada, mas isso não é. Mas a proposta não é que isso traga, que você consiga cantar. Perceba a diferença. Isso é muito importante que você consiga perceber. Nós nos reunimos semanalmente para o culto público, mas em alguns momentos nós realizamos cantatas, em alguns momentos nós realizamos um musical, em algum momento nós temos uma outra forma de apresentar um louvor ao Senhor que difere do culto público. E nesse outro momento, não seria errado você dizer assim, meu bem, meu filho, meu vizinho, vamos assistir a cantata? Vamos assistir ao musical que vai ter lá na nossa igreja? Por que não seria errado? Por que seria errado ou inadequado você participar do culto, ou vir para a igreja no culto público dizendo, eu vou assistir hoje ao culto? Por que seria errado? Porque se você não se engajar, se você não cantar, o culto você não conseguiu alcançar o objetivo do culto público. No culto público eu preciso ter canto congregacional, eu preciso me envolver, eu preciso ser ativo no sentido de participar, dialogando com Deus do início ao fim. Numa cantata, no musical, Deus vai ser glorificado, a igreja vai ser edificada, mas não há a obrigatoriedade de termos o canto congregacional. É por isso que a igreja, aqueles que estão organizando, têm essa liberdade de selecionar músicas impactantes, que tenham conteúdo, mas que você possa ser edificado só ao ouvir aquilo que está sendo cantado. A próxima verdade, com base no ato do canto congregacional, para a gente poder concluir, é para quem devemos cantar. E aí é importante você lembrar do primeiro sermão que falamos sobre isso. Nós cantamos para Deus. Só que aqui o texto vai acrescentar uma outra parte. Nós cantamos para a glória de Deus, mas para a edificação do outro. Observe no versículo 19, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. A pergunta aqui seria como o povo de Deus deve falar uns aos outros no culto público. Será que você deveria interromper a música e começar a conversar? Esse falando uns aos outros seria que você tem que
dar um sermão à parte daquilo que está acontecendo, para que você possa edificar a vida do outro, para que o outro receba mais da palavra e do Espírito Santo? Não. Nós vamos falar uns aos outros quando nós cantamos. Ou seja, como é que o povo vai se aconselhar mutuamente? Como é que nós vamos instruir uns aos outros? Como é que nós vamos falar uns aos outros? Cantando. Só para Deus? Não, cantando para que o outro ouça. Quando eu canto, Deus derrama daquilo que eu estou cantando, não só no meu coração, mas Ele derrama no coração daquele que me ouve. Quando eu canto, Deus me dá mais do seu Espírito Santo, não só porque eu estou cantando, mas porque eu estou ouvindo alguém que está cantando. Eu sou impactado pela palavra e pelo Espírito Santo quando eu canto e quando eu ouço quem está cantando. Seja ao meu lado, seja atrás, quando eu consigo ouvir alguém cantando a palavra de Deus, eu sou edificado. O Espírito Santo impacta a minha vida e isso me leva a cantar ainda mais ao Senhor. Verso de número 16, lá do texto de Colossenses capítulo 3, que nós lemos, vai dizer a mesma verdade, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Como é que isso acontece? Como é que alguém vai instruir um ao outro no momento do culto? Como é que alguém vai aconselhar o outro no momento do culto? Quando ele canta. Perceba a importância, e aqui eu gostaria que você pensasse em você, mas perceba a importância de você cantar, e não só de você cantar, mas de você cantar numa altura, ou melhor, num volume que você consiga ser ouvido. Há algum pecado, ou seria inadequado, você no seu dia, lá você lavando a louça, tomando banho, dirigindo, você cantar baixinho, para que a pessoa que está lá no outro quarto, no outro ambiente, no outro cômodo, não ouça a sua voz? Tem algum pecado nisso? Seria inadequado? Não. Você está no seu momento com o Senhor, aquele tempo é seu, é Deus, você está cantando, louvando, baixinho, ninguém está te ouvindo. Agora perceba aqui a implicação disso. Seria inadequado você cantar, mas você ficar com vergonha do Marden ouvir a sua voz? Aí Dona Fátima diz assim, não, Marden é o meu filho querido e amado. Ele quase que ficou para escanteio, não ficou. Aí a Dona Fátima diz assim, não, mas se eu cantar, ele não vai gostar da minha voz. Então eu vou cantar bem baixinho para não incomodar, porque eu não sei cantar. Seria conveniente? Não seria. Por quê? Porque se eu canto baixinho e a pessoa não ouve a minha voz, ela não será edificada, a palavra de Deus não habitará ricamente no coração dela, ela não será preenchida com o Espírito Santo. Ou seja, isso acontece quando o dirigente está cantando, acontece. Quando o departamento de música canta e você ouve, esse processo está acontecendo, está acontecendo. Mas isso se limita a isso? Não. Deus preparou um corpo, Deus nos concedeu vozes, Deus nos deu uma congregação, para que esse movimento de plenitude do Espírito Santo, de transbordamento da palavra no nosso coração acontecesse mutuamente. Quando você canta, o outro ouve e é edificado. Olhe para o seu irmão que está atrás de você e diga para ele, olhe para ele, para que ele possa entender essa verdade. Diga para ele, meu irmão, cante. Porque quando você canta, Deus é louvado. E eu sou edificado. Diga para o seu irmão, eu preciso da sua voz, cante. Porque quando você canta, você me abençoa. Não importa se você gosta ou não de cantar, abençoe a vida do irmão que está te ouvindo. Não é você que vai profetizar, não é o seu tom de voz que vai fazer isso acontecer, não é a sua performance que vai fazer com que isso aconteça. É o que Deus planejou para o seu povo, quando o seu povo estiver reunido em adoração. Deus decidiu nos abençoar.
ouvindo a nossa voz, quando nós ouvimos a voz uns dos outros. Ele decidiu derramar do seu Espírito Santo. Nós devemos cantar também para a edificação do outro. Cantamos para Deus, cantamos, mas cantamos também para o outro. Nós devemos cantar para a edificação do outro. Nós precisamos, então, pensar na nossa própria prática, e graças a Deus, porque algumas questões de culto, que geralmente levam a algumas dificuldades, ou geram algumas dificuldades, não estão presentes no nosso meio. Mas é sempre importante a gente pensar para que tenhamos uma compreensão madura. Fizemos uma enquete no grupo da igreja, e a pergunta que foi feita na enquete foi a seguinte: no culto público, seria adequado cantar todas as músicas com os olhos fechados? Essa foi a pergunta. Então, tem momentos que você gosta de se conectar com o Senhor, você fecha os olhos. Mas seria adequado, no culto público, você fechar os olhos do início ao fim? Isso acontece, às vezes, com um dirigente, e o dirigente do departamento de música que está nervoso, né? Tem aquela técnica de você olhar por cima do público, mas tem aquela técnica de é só você e Deus, solta a voz, a pessoa fecha, está nervosa, ela vai do início ao fim cantando sem olhar para a igreja. Isso não acontece no nosso meio. Mas por que isso não é adequado? Porque eu não canto só para o Senhor. Eu não canto só para o louvor e para a exaltação de Deus. Eu canto para o que está ao meu lado, para edificar, para instruir, para aconselhar, para que Deus derrame da sua palavra no coração dessa pessoa. E talvez você tenha dificuldade na semana de entender o que é contentamento. Aí você senta ao lado ou atrás de um irmão que está doente, e você olha para a vida do irmão e ele começa a cantar. E isso impacta a sua vida, porque você sabe que ele não tem vivido dias bons, mas está cantando ao Senhor. Aquela palavra que você está ouvindo e vendo, daquele irmão que está cantando em meio às lutas, traz edificação, traz um impacto na nossa vida, porque nós conhecemos uns aos outros, sabemos das dificuldades uns dos outros, e quando alguém canta e eu vejo esse irmão cantando, Deus edifica a minha vida. É por isso que aqui nós não somos uma igreja onde no momento do canto as luzes se apagam. Nós não cultivamos isso. Por quê? Porque nós valorizamos o canto congregacional. Porque nós precisamos ver o outro para que isso traga edificação na minha vida. Porque a maneira como o outro canta também traz um impacto no meu coração e na minha vida. Nós precisamos cantar, pois quando cantamos, Deus opera no nosso meio, por meio da sua palavra e por meio do Espírito Santo. Uma outra implicação, e aqui nós precisamos que você esteja orando, contribuindo. Nós teremos uma enquete na semana falando sobre isso, e é muito importante que você participe dessa enquete. Pense comigo para a gente poder concluir. Se o canto congregacional, se o culto público, se uma das características do culto público é o canto congregacional, se nesse canto congregacional eu preciso ouvir a voz do outro para que eu seja edificado, o nosso desafio como ICEA Gama é encontrar um volume adequado, e eu digo desafio porque a gente não tem uma acústica adequada. Se a gente tivesse, isso seria muito mais fácil de alcançar esse equilíbrio, mas o nosso desafio é encontrar um volume de som adequado, onde os instrumentos e a voz de quem está cantando aqui não sobressaia a voz da igreja. Aqui é uma percepção de quem senta no primeiro banco, por isso a enquete, para que você possa trazer a sua percepção do lugar onde você senta e a gente possa analisar como liderança, como departamento de música, para ver se esse volume de som está adequado ou não. Mas, na minha percepção, eu só consigo ouvir a voz da igreja quando é a capela. Aqueles momentos que o departamento de música baixa o tom, que os instrumentos ficam lá no fundo, ou quase sem som nenhum,
e aí a gente começa a ouvir a igreja cantando. Se isso está acontecendo, ou seja, se eu não estou conseguindo ouvir, do início ao fim, a igreja ou quem está atrás de mim cantar, é sinal de que eu não estou sendo abençoado como deveria ser abençoado, como poderia ser abençoado, como Deus decidiu me abençoar no culto público. Isso é muito sério. É muito sério porque, culturalmente, nós valorizamos um som, nós valorizamos instrumentos, e não há nada de errado com isso. Os instrumentos, eles são importantíssimos para que essa música seja acompanhada, para que a música alcance o nosso coração e desperte emoções e sentimentos que glorifiquem ao Senhor. Só que a questão que a gente precisa analisar é se a altura do som, o volume do som, se ele não me permite ouvir a voz do meu irmão, se a execução ou acompanhamento dos instrumentos não me permitem ouvir a voz do meu irmão, é preferível que eu não tenha som e nem acompanhamento, ou que eu tenha músicas como acabamos de ouvir a última, onde um tecladista toca fazendo um fundo, onde alguém acompanha para marcar o tempo, e eu sou edificado ao ouvir a voz da igreja quando a igreja canta. Queridos, nós precisamos pensar, e eu gostaria muito que você participasse ao longo da semana. Faremos essa pergunta, e a pergunta é básica: você tem conseguido ouvir a voz de quem está atrás de você? A gente nem vai perguntar se você consegue ouvir a voz de toda a igreja, mas no mínimo na fileira do banco anterior. Você está conseguindo ao longo do culto ouvir? Se isso estiver acontecendo, nós estamos alcançando o nosso objetivo. Se isso não estiver acontecendo, mesmo com uma acústica defeituosa ou não tão adequada, nós vamos ver se talvez o recurso de abaixar o volume do som não seja o recurso que a gente consiga utilizar. Nós estamos reduzindo, se for necessário, reduzir ao máximo para ter só um fundo musical, mas se isso nos proporcionar ouvir a voz uns dos outros, sem dúvida nenhuma, nós faremos isso para que a igreja possa ser edificada uns pelos outros no canto congregacional. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor?